Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Agora 3 horas e 18 minutos. A Ana Luísa Bessa tá por aí? Tá aqui com a gente, Zaidan. Ô Ana, tudo bem? Boa tarde, Zaidan, Ronald, Vini, tudo ótimo, Zaidan, e com você? Graças a Deus, tudo bom. Temos convidada hoje, né, Ana? Exatamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atraso da segunda dose da AstraZeneca, Zaidan, e esse espaço entre as vacinas. E quem vai falar com a gente é a infectologista Raquel Moarec. Isso. É isso aí. Perfeito. Conseguiu tomar a segunda? Nada, né, Ronald? Não, que isso. Isso aí tem que esperar notícia vinda de Brasília ou do governo do estado, porque não tem vacina pra ninguém. Aí eu vi há pouco ali, pelo menos a Secretaria Estadual parece recomendar o uso da Pfizer, se bem que já há relatos também de um lugar ou outro sem a Pfizer. Mas talvez na semana que vem esteja... Mas precisa chancelar, né? O Ministério da regulamentado. Saúde precisa chancelar isso aí, né, Zé? Eles não podem... Precisa ter o carimbo de autorização para não criar mais problema ainda, né? Chega de bagunça, né? Exatamente. Hoje o Onyx Lorenzoni falou a respeito daquela carta à nação brasileira do Jair Bolsonaro. Aqueles pontos que o Jair Bolsonaro ontem oficialmente publicou, depois mencionou, inclusive, naquele ao vivo que ele faz às quintas-feiras. E na opinião do Onyx Lorenzoni, ou pelo menos dizer que a opinião realmente dele é outra história, né? Mas o que ele diz é que Bolsonaro agiu como estadista e jogou a bola para o Supremo e para o Congresso. O ministro do recém-criado aí Ministério do Trabalho e Previdência, ele disse que foi um gesto de grandeza que só um líder forte poderia ter feito. Segundo ele, se quisesse, o Bolsonaro poderia ter alimentado o clima de conflito, mas optou pela pacificação. E a isso, Lorenzoni chamou de gesto de grandeza que só um líder forte poderia ter feito. Lorenzoni disse o seguinte: o presidente estendeu a mão na carta que fez à nação para pacificar a nação. A narrativa de golpismo foi enterrada ontem. Emerge dela o estadista. Mesmo estando forte, mesmo estando em condições de politicamente continuar numa escalada, ele opta pelo bem do país, pela pacificação. Onyx Lorenzoni disse que as declarações de Bolsonaro na terça-feira, no 7 de setembro, foram uma defesa de princípios e valores em que as pessoas acreditam. E disse que, a partir de agora, cabe ao Supremo e ao Congresso consolidar a conciliação proposta pelo presidente. Falou o Lorenzoni: o presidente oferece a todos os poderes o caminho da conciliação. O Brasil precisa de paz. Nós esperamos que o Supremo recoloque o trem no trilho. Alguns de seus membros, por algumas de suas decisões, tiraram o trem do trilho. A bola agora está com o Supremo e o Congresso. Bom, é óbvio que o Onyx Lorenzoni traz aqui a posição oficial, a maneira como o governo quer que seja compreendida essa decisão do Bolsonaro. Então isso aqui é um discurso oficial. Eu até fiz questão de frisar, nem sei se é a opinião do Onyx Lorenzoni. Não é? A opinião dele ele não vai dizer, talvez um dia, em suas memórias. Né? Agora, foi um recuo. Foi um claro recuo. Mas um gigantesco recuo. Isso é óbvio. Mas essa linha adotada pelo Lorenzoni, que no caso dele é compreensível, ninguém esperava que o Onyx Lorenzoni chegasse hoje e dissesse, deu uma refugada, né? Recuou muito, jogou a toalha.
É claro que ele não diria isso. Pelo contrário, a parte que cabe ao Lorenzoni é engrandecer o gesto, dizendo que foi típico de alguém que tem força. E não foi à toa que ele falou isso. Porque a ideia de fraqueza, ela espalhou-se como reação à fala do Bolsonaro, ao que ele publicou. Então, não é à toa que o Lorenzoni vem falar em líder forte. Uma grandeza que só um líder forte pode ter. Mas o Lorenzoni falar isso é normal. É exatamente o que se espera. Não é? Ou seja, ele traz uma posição oficial. Ó, essa aqui é a nossa posição oficial. É o que queremos que a sociedade majoritariamente acredite. Mas a maior parte dos que se interessam pelo assunto, dos que estão acompanhando o noticiário, porque é sempre bom lembrar, né? Esse país é grande. Tem gente que nem sabe o que aconteceu nem no dia 7, nem no dia 9. Porque tem coisas muito mais importantes para enfrentar. Por exemplo, tentar sobreviver. Mas quem está ligado no assunto, os milhões que acompanham o noticiário, que estão ligados, a maior parte não vai engolir essa versão. Mas o que chama a atenção é que esse discurso do Lorenzoni, ele é até tímido, Ronald, perto do que dizem aqueles porta-vozes informais. Aqueles que partem da premissa de que o seu poste-ídolo, o totem, diante do qual se ajoelham, está sempre certo. Nós já dissemos aqui, esse é um fenômeno que não é meramente brasileiro. Pelo contrário, a história da humanidade está repleta de situações em que uma parte da sociedade perdeu a capacidade de analisar, de criticar, de observar, de concordar e discordar da mesma pessoa, não discordando sempre, nem concordando sempre, mas de ter uma análise crítica e livre. Não há liberdade no fanatismo. Não há capacidade de análise, de crítica, de dizer acertou aqui, errou ali. No geral apoio, no geral sou contra. Quando você perde essa capacidade crítica, você perde a liberdade e torna-se escravo da sua própria estimulada adoração por uma figura política. Ou seja, pelo próprio fanatismo. Isso aconteceu em diversos episódios da história. O século XX, então, né? Quantos não se prostraram diante, inclusive, de figuras que foram abomináveis quando chegaram ao poder, como Stalin, como Hitler, como Mussolini, como Pol Pot, como Mao Tse Tung. Aliás, Stalin, digamos que ele levou ao estado da arte o culto à personalidade. A personalidade a ser cultuada era ele. O Mao Tse Tung copiou grande parte do culto à personalidade do Stalin, mas transformou aquilo num processo 1000 vezes mais paranoico. E também por isso matou mais gente do que o Stalin. Hitler também fez isso à sua maneira, dirigindo o mais canalha dos regimes dos tempos modernos. Mas que será superado. Será superado. Haverá coisas piores no futuro. Mas então, isso também acontece em democracias. E no Brasil hoje há duas figuras que provocam a perda do senso crítico para muita gente. Muita gente se relaciona com essas figuras com fanatismo, sem capacidade de dizer concordo aqui, discordo ali,
apoio aqui, não apoio acolá, errou ali, acertou aqui. Porque, é claro, esses regimes que citamos, por exemplo, convenhamos, quando Hitler de fato colocou em funcionamento o nazismo, quando o nazismo materializa as ideias que estavam já ali incrustadas nos seus líderes, não só no Adolf Hitler, não tinha nenhuma chance de alguém com honestidade, com senso, afirmar, não, aqui acertou. Não, porque os princípios eram de tal forma canalhas e criminosos que tudo que decorria era canalha e criminoso. Mas nas democracias não. Você tem erros e acertos, às vezes safadezas, às vezes corrupção, roubos, mentiras, mas não é alguém que represente uma ideia que em si é isso ou aquilo. São pessoas que navegam no mar das oportunidades. E aqueles que têm, ainda mais num país com tantas carências, tão fragilizado por décadas de incompetência, negligência, corrupção, a República Brasileira, infelizmente, ela é uma sequência de desmandos de quem está no poder, de negligência, de corrupção, de roubalheira, além da ideia da casta, daqueles que estão acima da sociedade, que formam o poder, não se sentem funcionários públicos, se sentem donos do Estado e mais do país. Mas hoje você tem duas figuras, já aconteceu antes lá atrás com Getúlio Vargas, por exemplo, né? Muita gente perdeu a capacidade de criticar, de analisar, de ponderar o Getúlio Vargas. Ou era o ódio absoluto ou a paixão sem freios, né? Sem contrapesos, absolutamente desprovida de senso crítico, de liberdade, de independência. Essas palavras são vitais para qualquer ser humano. Perder a independência, a liberdade, entregar essas faculdades, como dizia o Kant, né, em nome de um fanatismo político, é uma derrota muito grande. E hoje você tem Lula e Bolsonaro que têm os seus fanáticos, né? Aqueles que não questionam. O líder está sempre certo. Naquele estado da arte que o Stalin desenvolveu para o culto à personalidade, não é à toa que as pessoas diziam o farol da humanidade. Joseph Stalin, o farol da humanidade, né? O guia dos povos. Aliás, se alguém dissesse só guia dos povos, corria riscos. Era preciso dizer o guia genial dos povos. Era como se referiam a Stalin. Que teve momentos brilhantes, por exemplo, quando decide não abandonar Moscou, quando tudo parecia perdido e os alemães se aproximavam. Aquela atitude virou o ânimo dos soviéticos e ali começa uma resistência heróica à invasão das forças nazistas, né? Da máquina de guerra de Hitler. Além das peculiaridades de um território tão gigantesco. A Rússia sozinha tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é o dobro do Brasil. A União Soviética tinha 22 milhões de quilômetros quadrados. Então ocupar aquilo ali não é moleza. Mas, ao mesmo tempo em que teve momentos brilhantes, em decisões militares e até políticas, era o líder incontestável de um regime totalitário, e que matou, dizimou, que fez na Ucrânia, por exemplo. E então, você tinha ali a coisa no estado da arte, as palavras escolhidas, o guia genial dos povos.
Na democracia, essas coisas caem meio no ridículo. Então você não tem esses grandes lemas, essas grandes referências, né, retóricas a determinada figura. Mesmo assim, muita gente, muita gente, perde o senso crítico. Provavelmente diante das nossas mazelas, das fraquezas que o país acumulou, jogando tantos milhões na miséria. Um país rico e que está repleto de gente que luta para sobreviver, gente abaixo da linha da pobreza, uma distância injustificável entre os mais ricos e os mais pobres. Entre 1% e o que esse 1% detém de riqueza acumulada e os demais. Isso acaba gerando... E são tantos os problemas em todas as áreas, né? Segurança pública, por exemplo. O Brasil faliu na sua segurança pública. O Estado brasileiro assina cotidianamente um atestado de incompetência para lidar com a sua função primordial, porque é a função primordial do Estado moderno, a segurança pública. E quando eu digo Estado, não é só o governo, mas o Congresso e suas leis, o Judiciário e a maneira como adapta as leis a certas situações, o clima de impunidade que se alastra, a conivência com o delito e que logo avança para ser conivência com o crime. E aquilo que os portugueses chamavam de maioria silenciosa, essa expressão vem de Portugal, né? A maioria silenciosa. Depois ela ganhou traduções, foi usada em outros idiomas, em outros contextos políticos. Mas é uma expressão muito boa, a maioria silenciosa. E a maioria silenciosa, ela sofre com tudo isso, ela não tem voz. E, de repente, ela enxerga salvadores, aqueles que podem transformar a realidade, não melhorá-la, que é o curso natural de democracias, né? Evoluções lentas, contínuas, que, aliás, é a base do pensamento conservador, conservadorismo de verdade, como teoria política, não os caras ficam se esguelando aí dizendo que são conservadores, né? Mas a base do pensamento conservador é exatamente essa. Por que conservador? Porque a progressão, a mudança, ela ocorre paulatinamente, com avanços, com as pessoas votando melhor depois da realidade ensiná-las tantas coisas, votando melhor, com as pessoas escolhendo melhor, com a sociedade impondo aos que chegam ao poder o conceito básico de que eles são funcionários públicos. Eles receberam delegação da sociedade para o exercício do poder do Estado. Eles não são o Estado. Eles não são a fonte do poder. Eles não são o poder. E no Brasil estamos tão longe disso, porque aqui quem chega ao poder se sente o poder. Cheguei à casta, aqui sou intocável. E farei leis que me tornem ainda mais intocável. Essa casta blindada que se autoalimenta, se autoprotege, mesmo com as divergências internas. Então, nesse contexto, naquilo que a República Brasileira desenvolveu, uma república repleta de crises, onde a normalidade, a paz, é um momento raro. A paz política, a paz social é um momento raro. É um país que se move em meio a crises. As crises vão se sucedendo, uma sucedendo a outra. E aí, muita gente tenta encontrar heróis, transformadores, que revolucionem esse estado miserável de coisas.
Aquela história do Brecht, quando ele diz pobre do país que precisa de heróis, pobre do povo que precisa de heróis. É nesse sentido. Né? O heroísmo, na verdade, ele está no cotidiano, naqueles que trabalham cotidianamente em condições adversas, contrárias, difíceis. E sobrevive, garante sobrevivência a muitos. Aquele que trabalha com honestidade, que enfrenta todas essas mazelas e que não tem voz. E aí surgem os demagogos. Esse é um ambiente propício para a demagogia. Aristóteles dizia que o que destrói ou o que pode destruir a democracia é a demagogia. Ele não usava, obviamente, a expressão populismo, né? Ele usava a expressão, obviamente, de origem, a palavra grega para demagogia, uma palavra, obviamente, de origem grega, né? O prefixo já mostra. A demagogia destrói a democracia. E a demagogia, ela está presente em várias democracias. E hoje ela é um fenômeno ocidental. Inclusive em democracias consolidadas. Você tem demagogos que se pretendem mais sofisticados. Por exemplo, Macron é um demagogo. Aí você tem o demagogo clássico, Salvini, na Itália. Então, a demagogia é um método para estabelecer liderança, base de apoio na sociedade. E muita gente perdeu o senso crítico. Então, para muitos, por exemplo, se o Lula chegar hoje à noite, quero fazer um pronunciamento aqui, quero dizer que concordo, vamos imaginar uma situação absurda, né? Concordo com o Bolsonaro. Ele está sendo perseguido pelo judiciário. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com ele, com seus seguidores, é uma aberração. Muita gente vai, no estalar de dedos, falar: o Lula tem razão. E olha a grandeza, hein? Está apoiando o seu oponente político. Mas ele tem razão. Ou se hoje à noite o Bolsonaro... Vou fazer outro ao vivo. Nesta semana tão importante, não limitarei o meu ao vivo à quinta-feira. Vou fazer um hoje, sexta-feira. E ali ele diz... Vocês querem saber? O melhor governo da história do Brasil foi o do Lula. E o Lula foi preso injustamente. E então, no estalar de dedos, muitos de seus seguidores dirão: Bolsonaro tem razão, pensando bem. Porque perderam o senso crítico. O que o totem diz é sempre verdade, é incontestável, é infalibilidade, aquele dogma do catolicismo, que o protestantismo, obviamente, repudia, porque não enxerga nenhuma base para a ideia da infalibilidade de um ser humano, a não ser Jesus Cristo, que é Deus. Todos os outros se caracterizam pela falibilidade. Não tem, usando de novo lá a expressão kantiana, a faculdade da infalibilidade. Pois muitos atribuem a figuras políticas a faculdade da infalibilidade. O Lula é infalível, o Bolsonaro é infalível, o Getúlio é infalível, o Trump é infalível, o Mussolini, muitos viu, o Dutti, o Stalin. Então, figuras completamente diferentes. Figuras da democracia que passam, têm seus mandatos, vão embora, e outros que ficaram até a morte. Como Stalin, como Mao Tse Tung. Eles eram o Estado.
E Xi Jinping está fazendo isso agora, está promovendo o culto à personalidade, à sua maneira, não é? Ele não é histriônico como Mao Tse Tung. Mao Tse Tung era histriônico. Xi Jinping não é histriônico, mas ele promove o culto à personalidade e já conseguiu fazer com que na Constituição ele esteja colocado no mesmo patamar de Mao e de Deng Xiaoping. O sujeito que, esse sim, transformou a China, Deng Xiaoping. Então, o Putin, a sua maneira, uma maneira mais sutil, meio cinematográfica, né? Então, Putin na natureza, Putin pescando, mas sempre a ideia de olha o líder, olha o líder, olha o líder. Ele que bebeu muito desse método na União Soviética, da qual foi agente da KGB, embora hoje esteja muito mais próximo de um czar, né? Muitas vezes chamado de último César da Rússia, o último czar. Então, as pessoas muitas vezes perdem esse senso crítico. Então, o que eu acho estranho não é o Onyx Lorenzoni afirmar que o que Bolsonaro disse ontem é um gesto de grandeza, é um gesto de alguém que está a afirmar que eu fiz minha parte, agora Congresso e Supremo façam a parte de vocês. O Onyx falar isso é normal, porque essa é a posição oficial que o governo adotou em relação àquelas palavras assinadas pelo Bolsonaro. Mas o esquisito é que uma parte do jornalismo reproduza isso. Ou seja, o fenômeno se repete. Há aqueles que lançam pela janela o jornalismo e trabalham como porta-vozes do Lula. E há aqueles que lançam pela janela o jornalismo e trabalham como porta-vozes do Bolsonaro. Claro que ao longo da história houve muitos que fizeram isso, não era por fanatismo, era por interesse, não é? Ganhavam para isso. Outros não. Outros por acreditarem. Porque consideram que nada, nem o exercício da sua profissão, é mais importante do que o dobrar-se diante do totem, diante do poste-ídolo. Há muitos que trabalham, não porque recebem, mas porque acreditam, como porta-vozes do Lula, porta-vozes do Bolsonaro. E eu não citei outros, porque convenhamos, né? Isso não é de graça. Então você tem vários líderes aí que só conseguem esse tipo de apoio informal no jornalismo mediante favores. Porque não conseguem fazer ninguém perder o senso crítico. E muitas vezes não é nem que a figura tem grandeza e provoca esse fenômeno, são as circunstâncias. Às vezes é um sujeito medíocre. Mas as pessoas, por alguma razão, passam a associar aquela figura medíocre à redenção política, à redenção social, à solução dos problemas. E misturam aquela figura e seus atos e suas atitudes pessoais com aquilo que idealizaram. Aqui está o sujeito que vai transformar. São Sebastião. Aqui está São Sebastião. Emergindo para mudar, se não o mundo, este país. E isso vira perda de liberdade interna, interior, perda de independência no pensamento. Mas quando isso atinge algo que tem uma função tão importante na democracia, que é o jornalismo,
É um problema. Então não pode alguém... A pessoa, eu imagino, acredita realmente nisso, mas vem e diz assim, Bolsonaro fez isso porque é um patriota. O discurso de Bolsonaro na terça-feira, nós dissemos isso aqui na quarta, né, Ronald? Uhum. Ele foi um discurso voltado para o próprio umbigo. Foi alguém que começou a falar de todos os seus problemas, de todos os impedimentos, de todos os oponentes pessoais e que não mencionou os gigantescos problemas nacionais. Quando tinha diante de si multidões, a multidão em Brasília, a multidão em São Paulo, a multidão no Rio, que obviamente não recebeu o Bolsonaro, mas ouviu o que ele disse. O país, gente contra, gente a favor, que parou para ver o que esse cara vai falar. E nenhuma palavra a respeito dos problemas nacionais. Falou de seus próprios problemas na presidência. E ontem, de novo, foi isso. O cara se viu numa enrascada. Avancei sinais. Havia no discurso armadilhas preparadas contra ele mesmo. E essas armadilhas, quando ficaram notórias aos olhos do próprio presidente, ele tratou de um recuo. Notem que até aqui, qual foi a reação do Alexandre de Moraes? Ele nem se deu ao trabalho de afirmar, conversei com o presidente da República algumas vezes por telefone, combinamos de outras conversas acontecerem, combinamos que outras conversas haverá entre nós, combinamos que colocaremos nossos esforços na direção correta, pela pacificação, pela relação meramente institucional. Nenhuma palavra. Não era nem dizer assim, não, eu também peço desculpas. Não, ninguém esperava isso do Alexandre de Moraes. Eu me excedi, nada disso. Mas ele podia dizer, olha, fui citado aí na nota do presidente, quero dizer que conversamos, outras conversas devem ocorrer. Nada! Talvez solte alguma nota em algum momento, talvez hoje, talvez segunda-feira. Mas por enquanto nada. E esse silêncio quer dizer o quê? Eu ganhei. Ele recuou. Então, muita gente foi para as ruas terça-feira. Muita gente não é que foi lá porque é o Bolsonaro, não. Porque as pessoas estão até a tampa de indignação. Inclusive com o Supremo Tribunal Federal, que é outra fonte de instabilidade. O Supremo Tribunal Federal, inclusive nesses dois inquéritos, que têm origem errada, tem um vício de origem, escolhas à revelia da lei. Mas depois houve a confirmação de tudo isso pelo Pleno do Supremo, e aí um abraço. Você vai contestar para quem? Para o bispo? Acabou. Ali que poderiam dizer, não, não pode. Ó. E quase teve isso. Aquele foguetório estúpido uniu as figuras do Supremo. O Marco Aurélio foi o dissidente e continua dizendo, tá errado, tá errado, tá errado. Vários juristas de fora do Supremo, você tá errado, isso tá errado, isso não é constitucional. E há outras tantas decisões, já listamos aqui nesta semana, né? Quantas vezes Barroso atropelou os limites constitucionais de suas atribuições? Gilmar Mendes, Fachin. Infelizmente. Então as pessoas, além dos problemas do dia a dia, que são gigantescos, e que, aliás, levam a maioria a ignorar essa pataquada toda, mas aqueles que acabam se envolvendo com o noticiário, com essas informações,
Eles aumentam a indignação que já tem pelos problemas do dia a dia, pela inflação, pelo plano de saúde que não dá para pagar, pela escola que não abre, pela falta de emprego, pelo encarecimento dos alimentos, pelas dificuldades todas que o Brasil impõe aos seus habitantes. Ele, de repente, canaliza essa indignação numa indignação específica, no caso, o Supremo, ou o Congresso, ou às vezes é o governo, o alvo, como já foi em outras manifestações, mas é uma panela de problemas que estão ali misturados. Essas pessoas foram para as ruas e, embora o presidente não tenha falado sobre os problemas nacionais, ele falou de algo que também as incomoda. E, no entanto, ovacionaram, aplaudiram, gritaram e 2 dias depois, um recuo gigantesco. Gigantesco. Então, o Onyx falar que não foi é normal. Mas, e cada um tem direito à sua análise. Alguém pode dizer que é algo... usar, aliás, aquela expressão que é do Lenin, embora não tenham citado o Lenin. Um passo atrás para dar 2 à frente. Né? Usaram até uma expressão leninista para tentar dar um ar de estratégia, de inteligência, de grandeza. Eu não vejo nada que não seja um recuo histórico. Ronald.